Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao exemplo 2.7. No vídeo anterior nós fizemos a resolução do exercício e neste vídeo nós vamos provar que o escoamento é turbulento hidraulicamente misto, tá? Então vamos retomar o enunciado do exercício apenas para a gente relembrar o que foi resolvido. Um ensaio de campo em uma adutora de 6 polegadas de diâmetro, na qual a vazão era de 26,5 litros por segundo, para determinar as condições de rugosidade da parede, foi feito medindo-se a pressão em dois pontos A e B, distanciados 1.017 metros, com uma diferença de cotas topográficas igual a 30 metros, cota de A mais baixa que B. A pressão em A foi igual a 68,6 newtons por centímetro quadrado e em B 20,6 newtons por centímetro quadrado. Determine a rugosidade média absoluta da adutora. Então, no vídeo anterior, nós calculamos a carga hidráulica do ponto A carga hidráulica do ponto B, comparamos a carga hidráulica e verificamos que, como a carga hidráulica do ponto A é maior que a carga hidráulica do ponto B, então o sentido do escoamento é de A para B. Lembrando que sempre existe perda de carga hidráulica no sentido do escoamento. Calculamos também a perda de carga hidráulica entre A e B, igual a 18,98 metros. E utilizando-se a equação universal da perda de carga, ou de Darcy-Weisbach, nós encontramos o fator de atrito igual a 0,0244. E aí partimos do pressuposto que o escoamento era turbulento hidraulicamente misto, né, ou comumente chamado apenas de turbulento misto, e utilizamos a equação de Swamy-Jain, essa que vocês podem ver aqui no exercício, para encontrar a rugosidade média absoluta. Então a gente colocou os valores do fator de atrito, da rugosidade, a gente deixou como rugosidade, que era o valor que a gente queria descobrir, colocamos o valor do diâmetro, do número de Reynolds, e manipulando algebricamente esta equação, nós chegamos ao valor da rugosidade média absoluta igual a 0,30 milímetros. Porém, a gente não provou que o escoamento era turbulento misto. Então isso é o que a gente vai fazer, tá, no exercício de hoje. Nós fizemos, tá, no exercício anterior o cálculo do número de Reynolds e nós vamos fazer ele novamente aqui apenas para vocês relembrem. Então, por exemplo, no exercício anterior a gente encontrou a velocidade, que foi 1,5. Encontramos também o diâmetro, ele fala que é 6 polegadas, então daria 150 milímetros ou 0,15 metros. Então ficaria 1,5 vezes 0,15 dividido por 10 a menos 6, que é a viscosidade cinemática da água. Isso daria 225 mil. Então aqui a gente já verifica que, obviamente, o escoamento ele é turbulento, tá? Basta que o valor seja maior ou igual a 4.000 o número de Reynolds para que o escoamento seja classificado como turbulento. Então aqui a gente até classificou, né? A gente partiu da suposição que ele era turbulento misto. Hoje nós vamos provar que ele é de fato turbulento misto, tá? Então a gente viu que é turbulento. Dentre os escoamentos turbulentos, a gente pode ter turbulento hidraulicamente liso, turbulento hidraulicamente misto ou turbulento rugoso, tá? Para o escoamento turbulento hidraulicamente misto, a fórmula utilizada para a determinação do fator de atrito é de Swamy-Jain. Nós determinamos o fator de atrito pela equação universal da perda de carga e, utilizando a equação de Swamy-Jain, nós conseguimos encontrar a rugosidade média absoluta. Se você não está lembrando ou está com alguma dificuldade, eu sugiro que você assista primeiro o vídeo anterior para depois assistir esse vídeo, ok? Então aqui, uma vez com os valores que a gente tem aqui,
Eu vou colocar aqui a velocidade que já foi encontrada, igual a 1,5 metros por segundo, nós encontramos no vídeo anterior também. A gente consegue calcular a velocidade de atrito. A velocidade de atrito é dada pela seguinte equação: V raiz de f sobre 8, tá? Então, nós vamos fazer a substituição desses valores aqui para que a gente possa encontrar a velocidade de atrito e você já vai entender o porquê. A velocidade é igual a 1,5, tá? O fator de atrito a gente já encontrou, é 0,0244. Deixa eu apagar e escrever de novo, que ficou muito pequeno, tá? Então, a velocidade 1,5, o fator de atrito a gente já havia encontrado também no exercício anterior, 0,0244, dividido por 8, tá? Com esses valores a gente consegue calcular a velocidade de atrito. Então, basta fazer aqui 0,0244 dividido por 8 e extraio a raiz quadrada e multiplico por 1,5, tá? Então, o valor da velocidade de atrito é 0,0828 metros por segundo. Lembrando que ela se chama velocidade porque tem a dimensão da velocidade, metros por segundo, e de atrito porque a outra forma que a gente pode utilizar para representação, para calcular a velocidade de atrito, ela aparece, ela envolve a tensão de atrito, tá? Mas ela na prática não é uma velocidade, ok? A tensão tangencial, que é a tensão responsável pelo atrito quando o fluido está em contato com alguma fronteira sólida. Com esta velocidade de atrito, a gente consegue agora calcular o número de Reynolds de rugosidade, tá? Então, o número de Reynolds de rugosidade é dado por essa expressão aqui, ó. Velocidade de atrito vezes a rugosidade absoluta dividido pela viscosidade dinâmica, tá? Então, eu vou até escrever aqui, ó. Esse é o número de Reynolds de rugosidade. E nós temos 3 classes para esse número de Reynolds de rugosidade. Quando essa expressão nos dá um valor menor que 5, aí nós temos um escoamento turbulento hidraulicamente liso, que se caracteriza pela subcamada limite laminar cobrindo a rugosidade, as imperfeições da parede da tubulação. Nós temos uma situação intermediária, onde o número de Reynolds de rugosidade é maior que 5 e menor que 70, e este tipo de escoamento é denominado turbulento hidraulicamente misto, onde apenas as rugosidades maiores não são recobertas pela subcamada limite laminar, ou seja, elas conseguem alcançar a camada turbulenta, e nós temos por final o escoamento turbulento rugoso, onde o número de Reynolds de rugosidade é maior que 70, tá? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular aqui, tá? O fator de o número de Reynolds de rugosidade e ver em qual desses valores ele se encontra, tá? Então aqui a rugosidade a gente encontrou, né? Ela valia 0,30 milímetros ou 0,3 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Então, nós vamos colocar ela aqui, ó. Velocidade de atritos 0,828, tá? A rugosidade vai ficar 0,3 vezes 10 a menos 3 ou 3 vezes 10 a menos 4, tá?
e a viscosidade dinâmica da água, desculpa, a viscosidade cinemática 10 a menos 6, ok? Portanto, basta que a gente calcule aqui esses valores e a gente consegue encontrar o valor. Então, a velocidade de atrito vezes a rugosidade média absoluta dividido pela viscosidade cinemática, isso vai nos dar 0,0, aqui faltou um zero, tá, pessoal? Desculpa. 0,0828 vezes 3 vezes 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 6, tá? Então, por exemplo, aqui a gente já consegue, com esse 10 a menos 4, a gente corta com esse 10 a menos... A gente corta com esse menos 6, e aqui sobraria 10 a menos 2, tá? E agora é só fazer as contas. Então, o valor que a gente vai obter aqui é 0,0828 vezes 3, tá? E aí isso aqui vai estar dividido por 10 a menos 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 100. Portanto, o valor que a gente obteve para o número de reinos de rugosidade foi igual a 24,84. Então, se a gente observar, ele de fato se encaixa aqui nesse regime, nesse intervalo aqui, entre ele é maior que 5 e menor que 70, e assim a gente prova que o escoamento era de fato turbulento misto, ok? A gente poderia supor que ele seria turbulento rugoso. Vamos só fazer o teste contrário para você entender o que aconteceria. Então, supondo que ele era rugoso, tá? Então, vou até escrever aqui, ó. Supondo rugoso, aí a gente utilizaria uma outra fórmula para calcular o fator de atrito, ou melhor, para calcular a rugosidade da tubulação. Que fórmula seria essa? Seria essa aqui, ó, 1 sobre 4, abre parênteses, tá? Log de 3,7, ou melhor, aqui é o contrário. Aqui vai ficar ao quadrado, tá certo aqui 3,7D sobre E, tá? Se a gente fosse fazer a conta utilizando esses valores, como que ficaria? Coloca aqui o 0,0244, tá? Esse é o valor do fator de atrito. Aqui ficaria o 4, aqui ficaria log, tá? O 3,7 ficaria aqui 3,7 vezes 0,15, que é o diâmetro, sobre a rugosidade, tá? Se você fizer, eu vou deixar para você fazer na sua casa esses valores, para você fazer o teste. Fazendo por essa situação aqui, a gente iria obter no final uma rugosidade média absoluta semelhante à que a gente encontrou de 0,30, só que ela seria um pouco maior, seria igual a 0,35 milímetros, tá? Então a gente vê aqui que ela ficaria um pouco maior do que o valor anteriormente verificado. Se a gente fosse fazer essa verificação com essa rugosidade, então a gente teria isso aqui, ó. Mais uma vez calculando o número de reinos de rugosidade, né? Ele ficaria assim, velocidade de atrito, tá? E a velocidade de atrito ela não mudaria, ela continuaria igual a 0,0828. Só que aqui ficaria vezes 3,5, né? Vezes 10 a menos 4, dividido por 10 a menos 6. Aqui, novamente, a gente cancelaria o 10 a menos 4 com esse menos 6. Aqui ficaria menos 2, tá? E ao final a gente teria isso aqui, ó. A gente teria essa conta, 0,0828 vezes 3,5
dividido por 10 a menos 2, o valor que a gente iria obter seria de 28,98. Tá? Então percebam que é o seguinte, a gente utilizou a fórmula do fator de atrito para escoamento turbulento rugoso para encontrar a rugosidade média absoluta, só que o número de reinos de rugosidade que a gente obteve não foi maior que 70. Tá? Então, se a gente fizesse essa suposição ao fazer a verificação, a gente ia concluir que ele não é rugoso. Tá? Então, a gente não fez a verificação no exercício anterior, ou que está no vídeo anterior, porque era um exercício muito extenso, tá? Mas aqui nesse exercício a gente consegue fazer essa verificação, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.